professora, o tema será essa aula que colocou um pouquinho antes ali, o do filho pródigo, né? Uma aula riquíssima, professora, que tá ali também. Mas foi bom relembrar, gostei muito. Assisti mais uma vez ainda antes da aula, achei muito bom. Ah, professora, eu vi a parte que fala que temos como herança o livre-arbítrio, né? E que a importância de a gente descobrir esse caminho de volta para casa, o retorno, através dessa herança que temos. Coloquei aqui uma lâmpada com uma interrogação dentro. Comparando aí as nossas outras aulas, a gente simbolizou essa lâmpada aqui como o criador, aquele que a gente não sabe quem é. Tá? Então tudo começa com ele, que não tem começo e não tem fim. Aí vai ter todo o percurso desse ser humano que a gente vem estudando e chega até onde nós estamos, que é o agora, e aí tem o processo do retorno. E aqui que entra o filho pródigo, então, da nossa história, que lá do vídeo 75, que refletiu nós mesmos, a nossa própria história, de que a gente saiu do pai e vai retornar novamente para o pai. Eu pensei exatamente esse processo do você sair do eu verdadeiro, que ele saiu e ele chegou naquele ponto da matéria, né? E ele recusou o que era bom e daí ele quis ir pelo próprio caminho dele. Só que ele teve que sofrer a metanoia, que eu acho assim, para mim foi uma coisa tão fantástica quando eu descobri a verdade sobre o caminho largo e o caminho estreito. Porque qual a verdade que a gente conhecia do caminho? A gente tinha em mente um caminho largo e um caminho estreito. E quando o professor nos ensinou como que era o caminho largo e o caminho estreito, que na verdade não era um caminho largo ou um caminho estreito para você escolher, mas é fazer a conversão e fazer a metanoia, né? Eu acho assim, isso é muito importante. E no caso do filho pródigo, ele fez essa metanoia e ele voltou, né? O Criador, ele, quando a gente já viu sobre isso, né, quando ele resolveu compartilhar o que ele tinha, então ele começou a gerar o que nós chamamos aí hoje de universo. Né? Ele criou tudo. Então esse processo da criação, esse processo da criação, ele começa, para quem já estudou a geometria sagrada, né? A flor da vida. Aqui na flor da vida a gente tem um exemplo de como que ele começou a criar as coisas. Quando a gente pega a flor da vida e começa a entender cada detalhe, né? É como se fosse o óvulo. Uma, depois duas, depois quatro, depois vai só multiplicando, né? De 4 para 8, de 8 para 16, e assim foi gerando o mundo, as coisas que existem. Então, podemos chamar de o que a ciência fala de Big Bang, né? Que é uma explosão. A explosão, ela nos dá a ideia de algo que se expande, mas que vai voltar. Se nós formos pegar um círculo aqui e colocar um ponto no meio, então ali está o que nós estamos vendo na série Corpo e Alma, ali está o centro de onde a luz começa a expandir. Essa expansão da luz é aquele vídeo lá, As Fases da Alma. Aí vem 5 principais níveis de luz da fase da nossa alma. Nós temos, vou fazer mais ou menos, então, aqui estava o ponto, que é o Criador, e quando ele se expandiu, ou seja, quando ele criou as coisas, foi como se fosse assim.
saindo do círculo, do ponto central, e vindo para a periferia. Então, esse é o processo da criação. E aqui está a nossa alma, porque nós nos quebramos aqui. Né? Vocês conseguem entender? Que a humanidade foi ficando pelo caminho, né, no processo da criação. Que são os mundos que a gente viu lá, os reinos. Né? E cada fase dessa aqui, que a gente viu, as fases da alma, é um grau de luz. E quanto mais para fora aqui, menos luz. Então, nós estamos por aqui, ó. Quando nós falamos que nós estamos aqui, é o nosso corpo físico. Consegue entender que a gente está na periferia daquilo que podemos chamar que é o Criador? Então, quando a gente está aqui nessa periferia, nós temos menos luz do que quem está aqui. Então, por isso que cada fase, que tem um nome, né? Cada fase dessa de luz, se a gente vai evoluindo, a gente vai retornando. Esse é o nosso retorno. Retorno para o Criador. O Criador está aqui no centro. Para a gente entender aqui. Então, quando a gente retorna, a gente sai desse ponto que tem pouca luz e vai ganhando mais luz. Tá? E ainda vamos ganhando luz até nós chegarmos ao ponto de estar completo. Mas isso aqui é um processo de trabalho espiritual. O Criador no centro se expandiu, ou seja, ele criou as coisas, o verbo criar, criou as coisas, e aí foi, quanto mais ele foi se expandindo para cá, foi tendo menos luz. É o mesmo exemplo, você pega uma lanterna, próximo da lanterna tem mais luz, mais claridade. Quanto mais longe da lanterna, da lâmpada da lanterna, menos luz, até o ponto que vai chegar uma escuridão, um vazio. Então nós estamos nessa periferia. Isso aqui é onde estamos. E é um reflexo. Por isso que a gente diz que o nosso corpo, que nós temos, esse corpo físico, ele é um holograma dessa alma que nós estamos buscando trazer ela para o nosso corpo. Então, quando a gente traz essa alma para o nosso corpo, simbolicamente, nós estamos indo lá no filho pródigo, quando ele ganhou roupas novas. Quando ele retornou para o pai, ele ganhou roupas novas, vestes novas. Essas vestes novas é nós trazermos a nossa alma, ou seja, a nossa espiritualidade para esse corpo. Todas as pessoas foram uma pessoa pródiga, saiu, né? Expandiu para aprender com a vida, é isso? Daí ela viu que estava fora assim, fora do que é real mesmo, de Deus, daí ela retorna, é isso que o professor está querendo passar para a gente? Esse é o processo. Então, o Criador, ele teve o processo da criação. Então, ele criou as coisas. A primeira coisa que ele criou foi o infinito. Tá? Aqui nós podemos dizer ali que essa criação aqui é Elohim. Tá? E, a partir dessa criação, então começou a surgir aí a dualidade. Né? A dualidade está aqui. Ó. Dentro da dualidade tem o bem e o mal. Então, é por isso que é necessário desmaterializar, né, professor? Porque é o primeiro passo, porque é a última fase que a gente ficou. Então, agora tem que fazer o caminho inverso. Esse é o processo de todo ser humano. Processo para a evolução, para retorno. A gente está aprendendo com nossos erros, e daí a gente, que o professor está passando, a gente aprende com os erros, que os erros são nossas escadas para os próximos reinos. Não é o fato de
da gente estar estudando em um determinado grupo, deixou de estar em algum lugar para fazer parte de outro, que nós estamos evoluindo a certo ponto de trazermos a espiritualidade para o nosso corpo. Porque às vezes nós estamos evoluindo apenas o nosso corpo físico, coisas físicas. Então, espiritualidade é muito diferente de religião. Espiritualidade não tem nada a ver com religião. A gente, partindo do primeiro gráfico que o senhor fez, né? Que, assim, nós saímos do Pai e nos afastamos, né? Então, todos nós somos um pródigo, certo? Estamos nesse caminho de volta, esse caminho de retorno. E nesse caminho, nós vamos passando pelas nossas provas, ou crivo, como queiram, a gente vai crescendo, ou seja, a gente vai retornando ao propósito original de Deus. Esse processo todo, como você disse aí, nós, quando saímos do ponto central, a gente teve um desejo, né, que é aquele desejo que a gente já viu nas aulas anteriores, que é um desejo de doação, queríamos doar, né, porque aqui em Elohim, a gente teve um desejo. Esse desejo era de doar novamente para o Criador, que ele criou, e ele estava doando amor, doando tudo que a gente imagina, né? Não vamos pensar em coisas materiais, coisas espirituais. E aqui em Elohim, o desejo foi de doar novamente, mas ele, o Criador, não precisa receber. Então, ele nos deu a oportunidade de nos tornarmos humanidade. A partir do momento que a gente se tornou humanidade, nós temos a capacidade, então, de doar para o nosso próximo. Então, aqui está a humanidade. Então, aqui tem o bem e o mal, que é a dualidade. A partir desse momento, criou-se a dualidade. E esse filho pródigo, então, que somos nós, né, que desceu, se afastando cada vez mais do centro, que é o Criador, ele tem um trabalho a ser feito. E é essa luta nossa que nós estamos fazendo. Aqui, nesse processo, gerou isso aqui, ó. Quem lembra dessa aula aqui? Nós usamos esse símbolo aqui. O olho de Horus. Então, nós temos o olho de Horus que está representando para nós os nossos 5 sentidos. E a partir desse momento que essa humanidade aqui deixa ser dominado pelos seus 5 sentidos, fica mais difícil ainda o retorno. Porque ele vai prender a gente na matéria, no que é material. Todo o processo da criação, parando em nós, seres humanos, nós estamos sendo dominados pelos nossos 5 sentidos. Se nós formos dominados por esses nossos 5 sentidos, a audição, o tato, o paladar, o olfato e a visão, nós vamos ficar presos cada vez mais nesse mundo holograma que é o mundo matéria. Eu estava pensando na sua aula ali, né, que o senhor falou assim, trabalhar o seu interior. E eu sempre vejo, assim, os 5 sentidos, o maior sentido, eu acho, assim, muitas vezes, que nem eu sou uma pessoa, assim, é o pensamento. Você tem que tornar o negativo no positivo. E eu acho, assim, o pensamento da gente, a consciência é tão importante que você sempre tem que estar voltando para transformar o negativo em positivo, né? A parte de cima da sobrancelha é o pensamento. É isso que você está falando. A parte de baixo representa o nosso corpo físico. Nós estamos na periferia. Então, se eu for pegar a árvore da vida e desenhar ela, nós estamos aqui, em Malhut. Então, Malhut é isso aqui, é a periferia. Nessa periferia aqui, nós estamos sujeitos, né, aqui em Malhut,
que é o mundo da manifestação, onde as coisas físicas estão se manifestando. Todo aquele processo da criação que aconteceu nos mundos superiores, chegou aqui e se manifestou. Aqui, se nós não fizermos o controle dos nossos pensamentos, como você disse, Ilse, nós não vamos conseguir evoluir essa consciência nossa para chegarmos no ponto central aprovados. Então, nós temos que fazer o trabalho do pensamento. E a partir do trabalho do nosso pensamento, vem aí o nosso falar e as nossas ações. Aí, quando a gente está fazendo esse trabalho, vai surgindo eventos na nossa vida. Lembra que a gente viu alguma coisa sobre o que acontece na nossa caminhada? Que vai surgindo obstáculos, né? Então, nós estamos caminhando. Vai surgindo obstáculos. E esses obstáculos vão cada vez ficando mais fortes se nós estamos dando mais ênfase nos nossos sentidos. A partir do momento que nós buscamos atender aquelas aulas que o professor Ack nos ensina, que são as aulas dos dessistematizar, desmaterializar e assim por diante, nós vamos elevando para o nosso pensamento. Porque aqui, esse corpo que nós estamos usando hoje, ele não é nós. Esse aqui é o eu fantasia. Nós somos esse aqui, aquilo que a gente está buscando puxar para nós, que é a espiritualidade. Esse é o eu verdadeiro. O eu quântico. Aquele que tem mais razão e menos emoção. Quando nós estamos no nosso 5 sentido aqui, nós temos mais emoção e menos razão. Uma pessoa com menos razão, ele não consegue fazer o caminho de volta no processo de evolução. Que, como nós somos partes do Criador, né, nesse processo de criação, e que o Criador está experimentando o denso através de nós. Ele está experimentando toda essa parte densa aqui, ó, porque ele está no centro. Apesar dele estar lá, a gente está dizendo que está no centro, é simbólico, tá? Porque ele é tudo isso aqui, ó. Ele é o todo. Só que através do processo do Bóson de Higgs, as coisas se adensaram e aquela parte dele que é quântica passou a agir de forma densa. Como ele é quântico, então ele está experienciando o que é denso. Nosso corpo é denso, então ele está experienciando através de nós também. Então as nossas ações atingem diretamente ele. Então aquela aula que eu fiz, aquele desenho, deixa eu fazer aqui no cantinho, simbólico aqui, que a gente está aqui e a nossa alma está aqui. Um ato que a gente comete aqui, ele vai direto para a nossa alma. Então, ele indo direto para a nossa alma significa que ele está indo mais próximo do Criador. Ele está atingindo indiretamente, né? Está atingindo o Criador. Então, nós deixamos uma mancha quântica. E quando a gente for retornar para lá, que a gente passar a linha da nossa vida aqui, ou como nós dissemos no X, quando a gente acordar, a gente vai encontrar uma dívida que nós produzimos. E vamos ter que pagar essa dívida. Então, quando a gente faz esse tratamento aqui mesmo, nós eliminamos essa dívida. Então, quando a gente passar para lá, nós não vamos encontrar a dívida. Nós já vamos passar aprovado. Então, esse aqui é o processo que nós temos que fazer. Então, o filho pródigo,
ele fez o processo de retorno. Ele retornou para a casa do pai. Todos nós vamos retornar. Só precisamos saber se nós vamos retornar aprovado. O filho pródigo, ele se arrependeu. A certo ponto, a gente entende que ele se arrependeu. Porque ele ganhou do pai dele anel. O anel, ele representa a nova roupagem, né? As novas vestes aqui, que é uma áurea ao nosso redor, que simboliza, então, a gente está trazendo a nossa espiritualidade para esse corpo físico. Então, o filho pródigo, ele conseguiu trazer, quando ele ganhou o anel do pai dele, ele está representando ali que a espiritualidade veio para ele. E para nós trazermos a espiritualidade para nós, nós temos que ter nos arrependido daquilo que a gente fez. E feito um trabalho, né? E o trabalho que ele fez foi o retorno. Então, nós estamos fazendo esse retorno. Esse retorno cabe àquilo que a Ilse falou, que é enfrentar aquela estrada larga, ir na contramão, que tem muita gente indo para aquele lado e nós estamos indo na contramão. Então, esse ir na contramão é nós estarmos arrependidos e seguindo agora rumo à casa do Pai. Essa é a metanoia. Então, professor, falando desse processo, né, de nós como filhos pródigos voltando, a gente vai passando pelos estágios, né? Certo? Vai. Esses estágios, nós vamos enfrentando os nossos percalços. E à medida que nós vencemos esses percalços, a gente vai atingindo o alvo, certo? Certo. Tá. Agora, vamos supor assim, dentro da nossa condição aqui. Então, por exemplo, de repente, num relacionamento, num determinado momento, eu magoei, eu falei alguma coisa, eu fui áspera com uma pessoa, tal, mas quase que instantaneamente vem algo dentro de mim e me toca e me faz retroceder, voltar a essa pessoa e pedir perdão, tal, e, né, em virtude daquela situação, né? Então, eu penso que este seja um dos percalços pelo qual eu atravesso. E aí, quando eu fiz esse retorno nesse estágio, eu me arrependi e fui na pessoa e pedi perdão, tal, reconciliei-me com a situação, né, naquele quesito, aí eu me senti melhor, né? Então, eu sinto que esse é um caminho de retorno. Isso nós vamos enfrentando em todo o caminho nosso. São duas situações. Tudo vai depender da intenção que você vai retornar para aquela pessoa. Teoricamente, vamos dizer assim, pedir o perdão. Porque se você está retornando, assim que você ofende uma pessoa, você imediatamente vai e pede perdão, não significa que você está perdoando essa pessoa. Porque você vai ter que sentir isso no profundo do teu coração, que é lá no teu eu divino. Porque às vezes as pessoas podem até pedir perdão para outra, mas é para se livrar da culpa. A pessoa pode até pedir perdão, mas ela está aqui nos seus instintos. Então, pedir perdão pelos seus instintos, né, levado à emoção, quando ela está naquele delta que a gente viu lá na aula do filho pródigo, e ele está com mais emoção, e ele pedir perdão, esse mais emoção não vai ser arrependimento, é apenas para se livrar da sua culpa. Agora, se teve mais razão, né, mais razão e menos emoção, então sim, foi um arrependimento que gerou fruto. Então é assim, nessa caminhada nossa aqui, nós vamos encontrando
esses eventos pelo nosso caminho. Eventos positivos e eventos negativos. Nós temos que aprender a analisar esses eventos. Ele pode ter muitas causas possíveis, um evento. Por que ele aconteceu? Então nós temos que analisar, será que foi culpa minha? Será que foi culpa do outro? A tendência é nós colocarmos a culpa no outro. Muitas vezes nós encontramos respostas que não faz sentido nenhum, não tem significância, mas é para nós alimentarmos o nosso ego. A gente acaba dando respostas para nos livrar de uma culpa. Então essas desculpas que nós vamos encontrando, nós vamos criando essas desculpas, quando nós estamos analisando um evento, elas mais nos atrapalham do que ajudam. Porque a partir de uma desculpa que nós estamos dando e não estamos assumindo a nossa culpa, nós estamos gerando um outro evento. Então, a nossa vida vai se tornando uma vida cheia de eventos negativos. E aí o processo do nosso retorno está acontecendo. Ele não deixa de... Ele não para, porque a gente chegou numa conclusão de um evento negativo, gerou outro negativo. O tempo não para nós para nos dar uma chance. Nós não temos uma chance do tempo. O tempo, ele é bem cruel. É o agora, e esse agora já passou. O que importa para nós é o agora. Só que quando nós pensamos no agora, ele já passou. Então, se as nossas atitudes do agora não foram atitudes positivas, nós perdemos oportunidade no tempo. E o tempo vai se findando para nós. Então, vamos exemplificar isso. Imagine você dentro do veículo, ou dirigindo, ou de passageiro, ou num ônibus, num trem. A estrada é a nossa vida. E você está ali. Então, você marca um ponto. Tem lá uma árvore no caminho. Quando você estiver passando por essa árvore, você imagina, esse é o agora. Quando você acabou de falar o agora, já ficou para trás, a árvore já foi. Então, a nossa vida é assim, ela não tem... o agora não nos dá a chance de, se eu errei, eu voltar. Eu preciso de arrepender, eu preciso de trabalhar e pagar aquela dívida que eu cometi ali. Então, não é de graça, não existe... pastor, ora por mim, não existe, o sangue de Jesus já me salvou, isso não existe. Existe o exemplo que ele deu para nós seguirmos. Então, esse trabalho é nosso interior. Então, quando a gente busca uma resposta sem significado, nós estamos atrapalhando quando nós não assumimos a nossa culpa, nós estamos atrapalhando a nossa evolução. Porque nós perdemos um tempo, um espaço-tempo ali, precioso, para que a gente podia ter já nos arrependido ali atrás e não nos arrependemos. Aí nós vamos perder tempo, tem que se arrepender lá na frente. Se a vida nos der tempo. Tudo está na consciência. Porque se você está com a tua consciência limpa do trabalho que você fez, não é porque você não colheu frutos, que você não viu a coisa acontecer, que você não agiu corretamente. Porque Deus vai analisar a nossa intenção. Então, ele não vai analisar os frutos das nossas ações físicas. Porque quando a gente passar da linha imaginária desse mundo para outra, o que é físico ficou para trás, não importa mais. Pó fica no pó mesmo. O que vai ser analisado é o nosso eu quântico, o eu verdadeiro, que gerou lá para o filho pródigo, quando o pai dele matou um bezerro cevado, né, para comemorar o retorno dele. O que aquilo está significando lá? Significa que ali está acontecendo um pagamento para aquele filho pródigo que retornou. Ou seja, Deus vendo a intenção, essa intenção ela sendo positiva, apagou, né, ou pagou a dívida. Quando você pega o filho pródigo, aparentemente ele fez um monte de coisas erradas. Né? Só que o fato dele se arrepender, retornar, e daí acontecer
dele ganhar anel, dele ganhar nova vestimenta, sandálias, né? Porque nós vimos lá que a sandália significa que ele ganhou uma sandália nova, ou seja, ganhou uma sandália apta, né? Que é capaz de nós pisarmos no mundo superior. E essa sandália que nós usamos hoje é física. E ela não pode, nós não podemos entrar no mundo superior com o nosso corpo físico. Então, o que é físico ficou para trás. Então, lá vai ser somente coisas quânticas. Então, por isso, aquela sandália simbólica representa que aquele filho pródigo já pôde pisar no mundo superior. E aí veio a questão do pagamento, né, que é a festa com o bezerro, né, cevado, que para nós representa o nosso galardão. E o galardão ele vai pagar a dívida que a gente tem. Então, Deus está vendo a intenção. Então, ele vai ver a intenção nossa, porque coisas físicas não vai para lá. Mas nós precisamos das coisas físicas para poder manifestar as coisas espirituais. Por isso que nós temos o nosso corpo físico. Agora vendo do ponto de vista do Deus, do Criador, né? Porque o Deus, ele é bom, amoroso, você se arrependeu, ele viu que você voltou a ser aquele filho, ele recebe de volta. Mas já assim, com relação a Jesus, me parece que não houve, né? Quando foi crucificado, tudo... Aí eu fico, esse Deus Criador, ele realmente ele é amoroso, ele tem as regras dele, ele não é... Quando nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando do Criador. Porque Jesus é uma manifestação do Criador, que veio, viveu a nossa vida aqui nesse mundo, para mostrar para nós que nós somos capazes de seguir os ensinos dele, aquilo que ele estava repassando para nós. Então, quando ele se entregou na cruz, para a morte, não tinha ali uma injustiça, não tinha ali algo que, se ele é poderoso, ele pode sair dali. Não, isso não, para ele não tem, porque fazia parte do plano dele mostrar para nós que o que nós padecemos aqui, nós somos capazes de passar por cima disso, ou seja, vencer esse crivo, e ele venceu. Então, se ele tivesse usado do poder dele para ele se livrar da cruz, o ensino dele tinha acabado em nada. Porque como Jesus, né, sendo tão poderoso, sendo o próprio Criador, numa manifestação física e espiritual também, que estava dentro dele, como pode querer ensinar alguém a vencer um crivo sem poder, né, porque o nosso poder está oculto e nós não conseguimos desenvolver ele, mas aquele Criador lá, aquele corpo que estava lá de Jesus, o Cristo, ele tinha poder e ele podia manifestar esse poder. Como pode ele, então, se livrar e querer cobrar de nós que não temos como nos livrar? Então, ele usou da justiça, acima de tudo, acima do amor, ele usou da justiça para nos dar o exemplo. Então, se ele tivesse usado do poder dele, ele tinha anulado a justiça dele. Ali, ele demonstrou o seu amor através da sua justiça. Então, nós estávamos falando que a gente precisa saber analisar um evento, né? O evento que está acontecendo na nossa vida. Por que está acontecendo? Então, nesse evento, ali nesse processo de analisar o evento, nós temos, então, abrindo o processo em si e a estrutura desse processo. Quando a gente vai pensar na estrutura, nós estamos buscando os rompimentos. O que aqueles eventos estão acontecendo que estão rompendo a nossa caminhada rumo à nossa evolução? Por que ele está atrapalhando a gente? Então, está acontecendo um evento que está nos atrapalhando, que está nos tirando a concentração, que está nos tirando a possibilidade de ser mais espiritual. Então, a gente analisa esse evento, buscando o que está rompendo ali, e monta um plano de ação, monta uma busca interior para poder voltar
a buscar a nossa espiritualidade, porque naquele momento, no momento que está acontecendo um evento negativo, um rompimento ali, a gente está deixando de buscar a espiritualidade. E se a gente se apegar à religião, que nós vimos na live passada, até dei aquele exemplo que a pessoa vai até o fundo do poço, até a altura que ela quer, e ali, em um determinado momento, ele encontra as pedras de tropeço e para ali, e ali ele cria a religião. Deus não quer religião. Deus quer um homem evoluído, um homem melhor do que era ontem, hoje tem que ser melhor. Então esse é o processo, que o processo vai buscar a melhoria contínua. Então todo esse caminhar nosso é um processo de melhoria contínua. Nós conseguimos, através desse processo, alterar o nosso dia, no dia a dia. Então eu altero, eu era de uma forma ontem, hoje eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou buscar melhorar, nos lapidar. E se eu altero, então eu tenho que mudar a minha estrutura. Então, aqui, na estrutura que nós estamos lá, indo buscar os nossos rompimentos, encontrei algo que está rompendo com a minha espiritualidade, eu conserto aquilo. Eu faço esse conserto. E o filho pródigo fez isso. Ele rompeu com aquele caminhar que ele estava na vida dele. Ele rompeu, se arrependeu, e aí ele voltou, ele fez o caminho de regresso. Ele foi para a casa do pai. E aí que acontece todo aquilo que a gente viu, que ele ganhou vestes novas, né, ganhou o anel, o galardão e assim por diante. Então, para nós, ele representa nós. Então, essa é a nossa jornada. É o trabalho interior dia a dia. E vai acontecer os rompimentos, vai acontecer desvios, vão aparecer, bom, os crivos estão aí. Problemas, eles vão existir. E eles precisam existir. Eles precisam existir para que a gente possa trabalhar eles. E a partir do momento que a gente trabalha os problemas, nós nos tornamos pessoas melhores. Não podemos bater no nosso problema. Desistir de seguir em frente. Nós temos que conversar com eles. Encontrar uma solução de resolver aquilo que está acontecendo. Essa semana a gente teve no simpósio lá uma aula muito interessante. E lembra o seu presente aqui no aniversário do professor de Curitiba, professor Hidalgo? Essa sua piramidezinha do 1 ao 7 aí? Certo. Tá 7 aqui. cores? Então, e daí o professor falou, olha, muitos chegam até o 3, eu vi ali antes, por isso que eu estou falando. Então, a pessoa ela caminha até o 3, como ele falou do piano, do teclado, que tem as teclas brancas e pretas, né? Então, entre o Mi ali e o Fá, tem o semitom ali, que é um probleminha. Então, muitas pessoas, elas caminham até o 3, aí dá aquele problema, aí pronto, aí já dá uma caidinha, daí tem que voltar de novo, daí vai. E tem que caminhar ali entre o 6 e o 7, lá tem mais uma teclinha. São 2 teclas brancas e não tem a tecla preta e tem mais um semitom. E aí que está o problema, né? Então, a pessoa tem que aprender que ela tem que enfrentar isso aí e sempre retornar. E é isso que a gente vai aprendendo nos crivos da vida. Quando a gente encontra esses problemas pelo caminho, tá aqui nossos problemas. Se a gente não consegue passar por eles, significa que nós encontramos a barreira, achamos que ela é tão grande e ela vai nos impedir de ver o futuro. Né? O nosso futuro está aqui. Nós falamos que o agora está acontecendo. Esse futuro aqui é o futuro espiritual, né? O futuro do mundo superior. A gente fica apenas no que é material. A gente para no tempo, mas o tempo não para. Então, quando a gente está sendo impedido de ver o futuro, que é o mundo vindouro, nós perdemos a fé, nós perdemos aquela capacidade de sermos espiritual, nos tornamos um ser material. E
aí nós não vamos conseguir nunca trazer a espiritualidade para o nosso corpo, para resplandecer ele. Nós vamos ficar sempre vivendo esse corpo físico e a nossa espiritualidade fica longe. Então, aquelas manchas que nós vamos causando vai ficando lá na nossa alma, que está de longe olhando a gente, simbolicamente, né? Ela está nos vendo de fora. E cada vez que nós manchamos ela, nós não estamos tendo força, porque encontramos essa barreira pelo caminho e não lutamos para vencer, não estamos tendo força para limpar aquelas manchas que nós causamos. Professor, e essas manchas, elas vão causando mal-estar, né? Incômodo para a pessoa, não? De uma forma ou de outra, a gente vai criando véus, né, barreiras entre nós e a nossa espiritualidade. Nossa espiritualidade está ligada ao Criador. Então nós vamos criando véus e esses véus vão ficando grossos, simbolicamente, para a gente poder entender, e aquela visão que a gente tinha do Criador, ela vai sendo obscurecida cada vez mais. Então vai chegar um momento que você não vê nada de espiritualidade. E uma pessoa que está nesse processo, que não está conseguindo ver a espiritualidade, ele está materializando pensamentos negativos, coisas negativas. E nós já falamos que os nossos pensamentos, ele pode trazer as coisas a se materializar de forma física, e se for em nosso corpo, ele pode chegar a se tornar uma doença física. Então a pessoa primeiramente começa ali, ter dor de cabeça, por preocupações, estresse, pensamentos acelerados, preocupações com coisas que nem vai acontecer na vida dela, e ela fica preocupada que aquilo vai acontecer. E apego, ela se apega a coisas, e o apego ele acontece porque a pessoa tem medo, e o medo é falta de crer no espiritual. Então ele vai gerando para si algo para se adoecer. Então ele atrapalha a vida da pessoa. Ele não consegue produzir como antes. Ele fica limitado a uma zona de conforto dele, porque ali ele encontrou um lugar, ali é onde ele está. Então, aqui nesse exemplo, ele chegou, encontrou essa barreira, e aqui nesse lugar ele fez uma zona de conforto para ele. E ele agora tem medo de avançar, que a próxima é a zona do medo. A gente já tem uma aula sobre isso. Para sair da zona de conforto, tem a zona do medo. Então, ele não consegue ver o futuro, que é o Criador, né? Vamos dizer aqui que é o mundo superior, porque ele criou essa barreira que eliminou aquela parte espiritual, de ver o espiritual. Então, ele tem medo de sair dali, ele fica nessa zona de conforto. Aqui dentro, ele se apega a coisas. Ele se apega a pessoas, ele se apega ao trabalho, ele se apega a coisas físicas. E dentro desse apego, ele fica limitado. Então, tudo que é limitado para ele, não deixa ele evoluir. E se ele se apegou a pessoas, filhos, esposa, marido, se ele se apegou, ele limita também essas outras pessoas. Ele não deixa evoluir. Então, todo aquele processo que a gente não consegue analisar os eventos, resolver os problemas, ele vai nos limitando. E limita outras pessoas junto com a gente. O círculo à nossa volta fica todo prejudicado. Então, nossas atitudes erradas vão prejudicar a nós e as pessoas que estão à nossa volta. E quando nós agimos de forma correta, para o bem maior acontecer, da mesma forma, nós trazemos a espiritualidade e refletimos ela para as outras pessoas. Ou seja, o círculo que ele está criando, ele está atingindo essas pessoas. Só que está atingindo de forma positiva ou negativa? Essa é a análise que temos que fazer. Se a gente está causando energias negativas, porque tudo é energia. Nós estamos gerando energias. Se nós geramos energias negativas, elas estão ferindo outras pessoas.
e assim por diante. Então, é necessário analisarmos. Esse é o autoanálise que nós temos que fazer para a gente mexer na nossa estrutura, no nosso processo, em busca da melhoria contínua, que é o lapidar a cada dia. Racionais, né? No meu caso, eu lido com pessoas que são racionais e que usam muito a lógica, né? Vamos supor, porque é visível, palpável, e quando se trata de assuntos espirituais, já não que você usa argumentos espirituais, fica bem difícil, né, professor, por mais que você seja exemplo, por mais que você mostre de uma forma bastante, a pessoa demora muito porque é cálculo, é racional, isso é matemática. A resposta é sim. A humanidade se perdeu com o tempo. Então, o que temos de estudos espirituais, né, de pessoas trazendo para nós espiritualidade, é muito pobre. Uhum. Tá? Então, fica só naquele que eu acho que assim, não tem uma força científica ali para poder explicar e ter algo palpável. Só que, se a gente for buscar na raiz, isso não é algo que é do imaginário nosso. Na É o que origem diz, né, professor? a ciência, ela pode provar coisas que nós estamos falando como se fosse assim, a loucura nossa, né? De falar, imaginar e tal. Ela pode provar, mas é que no decorrer do tempo foram surgindo religiões e mais religiões, e essas religiões foram se distanciando da raiz. Se nós pegamos uns ensinos como o professor Ack está nos ensinando, ele está buscando em fontes seguras. Né? Se a gente pega os ensinos cabalísticos, é uma ciência, mas ela é uma ciência que saiu de outra ciência, nós temos que entender isso. A Cabala não é a única. Então, ela saiu de outro lugar. Se a gente for pegar os Vedas, que são os ensinos indianos, eles são considerados os primeiros ensinos científicos sobre Deus, sobre o universo, sobre o mundo. Então você fica assim, impressionados com aquilo que eles escreveram no livro dos Vedas há muitos anos, né? A humanidade lá atrás, e que hoje, se for levar para a ciência prova o que eles sabiam. Então, assim, os ensinos raízes lá atrás não são como hoje, que você entra numa denominação, tá lá o pastor falando em línguas e você não entende nada e diz que aquilo é Deus falando, né? Ou falando de si lá e todo mundo dando glória e etc. Isso aí não tem nada a ver com espiritualidade. Isso é religião. A religião, Deus não quer isso. Deus quer um homem melhor. E se a gente for buscar raízes, estudar sobre a raiz, a gente vai ficar encantado com aquilo que cientificamente é provado em livros sagrados que foram escritos há muitos milhares de anos atrás. Mesmo que eles não eram escritos, eles eram repassados, né? No caso da Bíblia, lá, a Torá, foi passado de pai para filho. O Bhagavad Gita, os livros sagrados da Índia, por exemplo, eram passados de guru para alunos, né, para iniciados e assim por diante. E são escritos que a gente hoje vê que a ciência, hora ou outra, está trazendo realidade sobre aquilo e provando que aquilo lá realmente existe. É o que aconteceu lá na série que o professor passou ali sobre Nostradamus, né? As profecias de Nostradamus. O professor Ack passou bem claro para nós que ele buscava conhecimentos. Então ele não falava de si. As profecias que ele falou e que aconteceram porque ele aprendeu, ele leu em algum lugar. Tá?
existe um livro judaico chamado Guemará. As profecias que Nostradamus acabou escrevendo, deixando, estão na Guemará. Lá está escrito o que vai acontecer. Se for pegar o Zohar, que é um livro também judaico, que é o livro que ele traz mais claridade um pouco sobre a Kabbalah, mas não é o único, existe outro. Também foi escrito há muitos anos e traz uma realidade próxima de nós hoje cientificamente. Então, assim, nós não estamos num tempo onde que nós estamos falando de algo inventado por nós. Nós, que eu estou falando dessa humanidade, dessa nossa geração. Tudo que é dito tem uma base lá atrás. Lá atrás saiu alguém estudando, mesmo que em escolas de ocultismo, e que depois vazou, que depois foi liberado. No caso da Kabbalah, ela foi liberada, ela não foi vazada, ela foi liberada em 94, para daí a população mundial ter acesso a ela, que antes era só em escolas ocultas. Os estudos indianos, eles foram abertos há muito tempo, mas deles saiu muita ramificação também, e que mudou muita coisa, alteraram, assim como a Bíblia hoje. Então, a gente tem que buscar a raiz, aquilo que é a essência, que o professor Axe chama de original. Então, quando a gente busca se aproximar daquilo que é original, a gente tem um conhecimento um pouco mais científico, vamos dizer assim. E que mesmo sendo assim, a ciência, né, um grupo de cientistas não aceitam, né? Porque eles não entendem a espiritualidade que está naquilo. Eles entendem apenas a historinha para a criança, né? O que está escrito ali, se é a Bíblia Jardim do Éden, vai entender que é apenas o Jardim do Éden, mas não consegue entrar na essência e saber que o Jardim do Éden é a nossa consciência. E assim por diante. Os personagens são o nosso lado da dualidade, o bem e o mal, e assim por diante. Então, basta apenas estudar? Não. Tem que também levar os nossos pensamentos, fazer o trabalho, nós vimos lá no começo, deixar a nossa parte do instinto menor do que a nossa parte de pensamento, que é a busca da espiritualidade. Senão nós vamos ficar sempre parados no tempo, vendo coisas físicas. Não conseguimos entrar dentro da nossa mente, porque a nossa mente, ela é a mesa que dá as ramificações para os nossos 5 sentidos. Então você tem ali em cima, como se fosse assim, ó. Deixa eu ver aqui. Nós temos aqui a nossa mente, e dela desce os nossos 5 sentidos. Então, tá aí, ó. Da mente saem os nossos 5 sentidos. E se nós ficarmos trabalhando a nossa vida só aqui, nós vamos ficar presos na matéria. Nós temos que elevar os nossos pensamentos. Mas para ajudar quem está à nossa volta a despertar essa parte espiritual. É nesse sentido até, que quando a pessoa é muito racional, que lida só com a racionalidade das coisas, ela está no desequilíbrio, por exemplo. O que eu usaria mais, assim, então, além do conhecimento da nossa evolução espiritual, o que mais poderia ser usado para que isso fosse despertado no outro que está na tua volta? É uma coisa que eu observo que eu gostaria muito de ser mais certeira às vezes. A religião não é, tá? Ah, com Porque certeza se não. você for levar a religião, você vai Não, está procurar mais pro cada lado vez do mais. ateísmo. Até. Isso. Muita coisa que você vai ter que usar, mas não vai resolver também, porque por que não resolve? Porque a pessoa está bloqueada. Ela tem que se desbloquear. Então ela vai ter que levar um choque na vida. E aí é a própria vida que vai ter que fazer isso com ela. Então a gente pode ser instrumentos, mas
nós vamos chegar até aquela barreira imaginária, vamos bater ali e vou ficar. Não tem jeito. Se ela não parar e limpar a visão dela e ver do outro lado dessa barreira, e ver que tem uma oportunidade de crescer, de pensar diferente, ela vai ficar ali presa naquele casulo imaginário que ela criou, e ela não vai ouvir você, não vai ver as suas... por mais que você dê exemplo, né, suas atitudes, ela nem vai ver, ela não vai perceber isso. Então, é difícil. Nós cremos de uma forma, né? Nós cremos que, conforme os ensinos do professor África, que a pessoa que não fizer esse conserto aqui, que não evoluir, ela vai passar para o outro lado e vai encontrar ali aquele local do julgamento, né? Da sua própria consciência. E ali ela vai ter a oportunidade de rever, né? Rehologramar a sua vida. Ela vai chegar naquela linha imaginária e vai encontrar o local do julgamento da sua consciência. Então, a própria consciência dessa pessoa vai dizer para ela, ó, você tinha uma oportunidade de evoluir, de deixar de ser a pessoa que você era, e você não fez. E não adianta ela dizer que não chegou a ela essa informação. Né? Então, você vai ser um instrumento para poder levar ela, através de, sei lá, palavras, de repente está lendo um livro próximo dela, suas atitudes, seus comportamentos, mas se você for tentar penetrar essa barreira, você não vai conseguir. Só que você está sendo ali um instrumento para que aquele dia, lá do outro lado, quando essa pessoa for falar, né, com a sua própria consciência, que não teve a oportunidade de conhecer, você vai ser a pessoa que vai aparecer para ela, vamos dizer assim, simbolicamente, julgando ela. Por quê? Porque você estava lá, sendo a oportunidade dela. E ela não aceitou, ela não percebeu essa sua essa oportunidade que você estava dando dela conhecer algo mais. Então nós devemos fazer a nossa parte. Não significa que vai acontecer de colhermos o fruto. O trabalho vai ser feito. Agora deixa acontecer, porque um dia a nossa vida vai nos cobrar ou vai cobrar da outra pessoa. Né? Se não for a vida, vai ser a consciência, lá do outro lado. Então, esse trabalhar nosso, ele não pode parar, mesmo que não estejamos vendo o fruto. Porque, às vezes, ele vem num tempo muito distante. Na Bíblia já tem, né? O que eu faço hoje, você não entende agora. Vai entender depois, em João. Né? Ou seja, às vezes tem coisas acontecendo aqui que não sabemos por que está acontecendo. Passa um tempo, aquilo lá era porque ia acontecer isso aqui. Mas tem coisa que nem aqui nós não vamos ficar sabendo, só quando nós passarmos para o outro lado. Daí sim, daí vai abrir, vai sair aqueles véus, vai acontecer como aconteceu com Paulo, na época de Saulo, né? Vai cair as escamas e ele vai conseguir ver. Aí vai ser, assim, o revelar. E a pessoa vai perceber, vai entender o porquê. O porquê do crivo da vida dela. Por que ela tinha que passar por tudo que ela está passando. Que não está entendendo hoje. Mas ela vai entender lá do outro lado. Você vê as pessoas indo por um caminho que você sente, sabe, né, que não é divino, não está indo em volta, voltando para o Criador, né, mas a gente também tem que ter um preparo, né, um amparo, para a gente também não começar a agir de maneira errada, em vez de resolver um sentimento de mágoa, acabar ficando pior ainda. Então, é difícil, né? Faz parte desse trabalho nosso, né, que a gente tem que fazer nesse nosso caminhar, porque essas barreiras que a gente vai encontrando aqui, é isso aí. Se eu achar que essa barreira é tão pequena aqui, eu vou fazer de qualquer maneira. Eu posso estar causando um problema. Ou eu vou quebrar essa barreira.
Então, vamos supor, ela não quer sair da minha frente, não quer me ouvir, eu vou fazer me ouvir à força. Eu estou causando um problema. Nós temos que usar a sabedoria. O pouco de sabedoria que a gente tem que usar. Se a gente não tem uma sabedoria para atrapalhar, para passar essas barreiras e poder ajudar outras pessoas, nós não temos culpa. Ou temos. Né? Eu não posso dizer que não tenha culpa, porque se eu sou aquela pessoa que eu tive a oportunidade de assistir uma aula, ler um bom livro, meditar sobre um assunto e não fiz por preguiça, negligência, e agora estou precisando daquele entendimento e não consigo porque eu não dei atenção, eu perdi aquele espaço no tempo, eu deixei o agora passar, eu sou culpado. Eu posso dizer que eu não tenho culpa se eu fiz tudo que estava na minha capacidade de fazer. Tudo que eu podia ter feito, eu fiz. Agora não tinha mais nada para eu fazer. Então, se não tinha mais nada para eu fazer, eu não tenho culpa. Mas se eu tinha alguma coisa para fazer e não fiz, eu sou culpado também. Se eu não fiz, por que que eu não fiz? Por que que eu deixei passar essa oportunidade? Então, deixei passar o agora. Né? Passamos pela árvore e foi. O agora passou e nós estamos num novo agora e aí aquele trabalho que eu tinha que ter feito lá atrás eu não fiz. Então, esse nossa busca, ela tem que ser constante, esse trabalho tem que ser constante. Mas então eu tenho que me desesperar agora, porque eu não posso ficar focado em um estudo, não posso ficar focado no entendimento, porque eu tenho meus afazeres. Aí sim, você não pode deixar a tua vida particular também, para poder seguir só um pensamento, para poder tentar ajudar pessoas. Você tem que manter o equilíbrio. É por isso que existe na árvore da vida a linha do meio. Então, de um lado está representando a força, o julgamento, e do outro lado está representando o amor. Se você agir só com a força do julgamento, que é a Gevura, você vai explodir todo mundo. E se explodir junto. Se você usar só o outro lado, que é Hesed, que é o amor, você vai viver só na emoção e vai começar a fazer coisas erradas. Você tem que voltar para o meio. O meio é a linha onde está a arte, o conhecimento. E é ali que nós temos que nos direcionar a nossa vida, no equilíbrio. Então nós podemos sim fazer as coisas da nossa vida, as coisas particulares, podemos levar a nossa vida, porque essa é a graça da vida. É para isso que Deus nos colocou aqui, para sermos um instrumento do experimento dele, mas nós temos que fazer alguma coisa positiva, mas também não podemos ficar desesperados, senão esse momento desesperado nosso é ficar preso aqui quando encontramos a barreira, na zona de conforto que nós criamos ali. E aí nós vamos nos apegar a coisas e não vamos evoluir, vamos ficar limitados ali. E não podemos ficar limitados também. Senão nós vamos ser mais um, igual aquele que nós estamos pensando em ajudar a andar pelo caminho. Caminhar faz parte da nossa vida e é necessário, nós não podemos negar isso, né? Porque é a vida que nós temos. A missão nossa é essa, como a gente viu lá no começo, que a gente falou, né? Que o Criador, ele criou e na forma de Elohim ali teve o desejo de retribuir a doação para ele, mas ele deu a nós a oportunidade de estarmos aqui nesse mundo, nesse nosso plano, para poder compartilhar o que nós temos com o próximo. Se nós não fazermos isso aqui, nós não estamos fazendo aquilo que nós desejamos lá, e ele deu essa oportunidade para nós. Então, tudo isso que a gente falou aqui, ele está resumido aqui. Eu tenho que compartilhar o que eu sei, o que eu recebi do Criador. Não estamos falando coisas físicas,
bens materiais, mas eles podem ser usados também para isso, mas não estamos falando disso, nós estamos falando de consciência, de estados de consciência, de conhecimento que nós adquirimos com o nosso próximo. Quando nós fazemos isso aqui, nós estamos ajudando ele a evoluir. Se ele criou barreira e está impedindo, essas barreiras estão impedindo ele de seguir o caminho que nós estamos fazendo, aí é um problema interno dele que ele vai ter que trabalhar um dia, ele vai pagar por isso. Ele está somando uma dívida para ele, e quando ele passar para o outro lado, do denso para o quântico, ele vai levar essa dívida e ele vai precisar de um galardão, um pagamento. O filho pródigo tinha, ele recebeu o pagamento. Ele recebeu ali aquele bezerro, né, cevado, que representa o pagamento. Só que muitos não vão ter esse pagamento para poder pagar a dívida. Ele não vai ter esse galardão para pagar a dívida. E aí ele vai passar pelo processo onde ele vai rever os seus erros e ter oportunidades ainda ou não, né, aí de entrar para o próximo reino ou na inexistência. É o que a gente aprende com o professor Akio. Paramos por aqui então, hoje. Agradeço aí a presença de todos. Mas obrigado, professor. Gratidão mais uma vez. Obrigada, professor. Valeu demais. Obrigada a todos. A todos que participaram. Ei, Rô, presta atenção no tempo para marcar. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Obrigado, Hidalgo. Valeu demais. Beijo. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. É na escola que se aprende a dividir conhecimentos que pra vida vou levar.